Números 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinaí, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os que em Israel podem sair à guerra. A esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Nazon, filho de Aminadab; de Issacar, Netanel, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abida, filho de Gideoni; de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. São esses os que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a esses homens que são designados por nome, e, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim este os contou no deserto de Sinaí. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Ruben eram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Simeão, eram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Gade, eram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Judá, eram 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Issacar, eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Zebulon, eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Efraim, eram 40.500, e dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Manassés, eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Benjamim, eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações,
pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Dan, eram 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Azer, eram 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Naftali, eram 53.400, são esses os que foram contados por Moisés e Arão, e pelos príncipes de Israel, sendo estes 12 homens e representando cada um a casa de seus pais. Assim todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais, de 20 anos para cima, todos os de Israel que podiam sair à guerra, sim, todos os que foram contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor dissera a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus móveis, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus móveis, e o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar será morto. Os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acampar-se-ão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não suceda acender-se ira contra a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Números 2. Disse o Senhor a Moisés: e Arão os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da revelação, se acamparão. Ao lado oriental se acamparão os do estandarte do arraial de Judá, segundo os seus exércitos, e Nazon, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. Junto a ele se acamparão os da tribo de Issacar, e Netanel, filho de Zuar, será o príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá eram 186.400, segundo os seus exércitos. Esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, estará para a banda do sul. Elisur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. Junto a ele se acamparão os da tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da revelação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Para a banda do ocidente estará o estandarte do arraial de Efraim, segundo os seus exércitos, e Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500.
Junto a eles estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideoni, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados ao arraial de Efraim eram 108.100, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. Para a banda do norte estará o estandarte do arraial de Dan, segundo os seus exércitos, e Aiezer, filho de Amizadai, será o príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. Junto a ele se acamparão os da tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naftali, Airá, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados do arraial de Dan eram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais segundo os seus exércitos, eram 603.550. Os levicampo consagrado, a possessão deles será do sacerdote, foram contados entre os filhos de Israel. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, acamparam-se segundo os seus estandartes, e marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Números 3. Números 3. Estas, pois, eram as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinaí. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Tamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para administrarem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinaí, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Tamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi, e põe-nos diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação, diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo, cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação, e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, de todo lhes são dados da parte dos filhos de Israel. Mas Arão e seus filhos ordenarás que desempenhem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Moisés: eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, meus serão. Eu sou o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: conta os filhos de Levi, segundo as casas de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade de 1 mês, para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson era a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acampar-se-ão atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael.
E os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da revelação o tabernáculo e a tenda, a sua coberta e o reposteiro da porta da tenda da revelação, e as cortinas do átrio, e o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas, são estas as famílias dos Coatitas. Segundo o número de todos os homens da idade de um mês para cima, eram 8.600 os que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acampar-se-ão ao lado do tabernáculo para a banda do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão a seu cargo a arca e a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário com que ministram, e o reposteiro com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas, são estas as famílias de Merari. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens de um mês para cima, eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, eles se acamparão ao lado do tabernáculo, para a banda do norte. Por designação os filhos de Merari terão a seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus pertences, com todo o seu serviço, e as colunas do átrio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Diante do tabernáculo, para a banda do oriente, diante da tenda da revelação, acampar-se-ão Moisés, e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todos os homens de um mês para cima, eram 22.000. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre o gado de Israel. Moisés, pois, contou, como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos, pelo número dos nomes, da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, eram 22.273. Disse ainda mais o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pela redenção dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, receberás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo dos santuários receberás. O ciclo tem 20 geiras, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro da redenção dos que excedem o número entre eles. Então Moisés recebeu o dinheiro da redenção dos que excederam o número dos que foram remidos pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro da redenção a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor lhe ordenara. Números 4. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tomai a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, de todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço dos filhos de Coate, na tenda da revelação, no tocante às coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos entrarão e, abaixando o véu do reposteiro, com ele cobrirão a arca do testemunho, por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de golfinhos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Sobre a mesa dos pães da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas e os cântaros para as ofertas de libação, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estender-lhe-ão por cima um pano de carmesim, o qual cobrirão com uma coberta de peles de golfinhos, e meterão à mesa os varais.
Então tomarão um pano de azul, e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus cinzeiros, e todos os seus vasos do azeite, com que o preparam, e o envolverão, juntamente com todos os seus utensílios, em uma coberta de peles de golfinhos, e o colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com uma coberta de peles de golfinhos o cobrirão, e lhe meterão os varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, envolvê-los-ão num pano de azul e, cobrindo-os com uma coberta de peles de golfinhos, os colocarão sobre os varais. E, tirando as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura, colocarão nele todos os utensílios com que o servem os seus braseiros, garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e sobre ele estenderão uma coberta de peles de golfinhos, e lhe meterão os varais. Quando Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabarem de cobrir o santuário e todos os seus móveis, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas sagradas não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da revelação. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção, isto é, terá a seu cargo todo o tabernáculo, e tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: não cortareis a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas. Mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e o seu cargo, mas eles não entrarão a ver, nem por um momento, as coisas sagradas, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: toma também a soma dos filhos de Gerson segundo as casas de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50 os contarás, a todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço das famílias dos Gersonitas: ao servirem e ao levarem as cargas levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua coberta, a coberta de peles de golfinhos, que está por cima, o reposteiro da porta da tenda da revelação, as cortinas do átrio, o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas cordas, e todos os instrumentos do seu serviço, enfim tudo, quanto se houver de fazer no tocante a essas coisas, nisso hão de servir. Todo o trabalho dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo, e em todo o seu serviço, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, lhes designareis os cargos em que deverão servir. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da revelação, e o seu trabalho estará sob a direção de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, contá-los-á segundo as suas famílias, segundo as casas e seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 os contarás, a todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho da tenda da revelação. Este será o seu encargo, segundo todo o seu serviço na tenda da revelação: as armações do tabernáculo e os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do átrio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus objetos, e com todo o seu serviço, e por nome lhes designareis os objetos que ficarão a seu cargo. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho na tenda da revelação, sob a direção de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo as casas e seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, eram 2.750. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, isto é, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor por intermédio de Moisés.
Semelhantemente os que foram contados dos filhos de Gerson segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço, para o trabalho na tenda da revelação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, eram 2.630. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço, para o trabalho na tenda da revelação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, aos quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, aos quais contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para trabalharem e para levarem cargas na tenda da revelação, os que deles foram contados eram 8.580. Conforme o mandado do Senhor foram contados por Moisés, cada qual segundo o seu serviço, e segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor lhe ordenara. Número 5. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial a todo leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todo o que está oriundo por ter tocado no morto, tanto homem como mulher os lançareis para fora, sim, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o seu arraial, no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel, lançando-os para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor, e tornando-se assim culpado, confessará o pecado que tiver cometido, e pela sua culpa fará plena restituição, e ainda lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas, se esse homem não tiver parente chegado, a quem se possa fazer a restituição pela culpa, esta será feita ao Senhor, e será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que se fizer expiação por ele. Semelhantemente toda a oferta alçada de todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, que estes trouxerem ao sacerdote, será dele. Enfim, as coisas consagradas de cada um serão do sacerdote, tudo o que alguém lhe der será dele. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e diz-lhe: se a mulher de alguém se desviar pecando contra ele, e algum homem se deitar com ela, sendo isso oculto aos olhos de seu marido e conservado encoberto, se ela se tiver contaminado, e contra ela não houver testemunha, por não ter sido apanhada em flagrante, se o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado. Ou se sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, mesmo que ela não se tenha contaminado, o homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, a 10ª parte de uma efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite nem porá incenso, porquanto é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote fará a mulher chegar, e a porá perante o Senhor. E o sacerdote tomará num vaso de barro água sagrada, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e lhe porá na mão a oferta de cereais memorativa, que é a oferta de cereais por ciúmes, e o sacerdote terá na mão a água de amargura, que traz consigo a maldição, e a fará jurar, e dir-lhe-á: se nenhum homem se deitou contigo, e se não te desviaste para a imundícia, violando o voto conjugal, sejas tu livre desta água de amargura.
que traz consigo a maldição, mas se te desviaste, violando o voto conjugal, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote, fazendo que a mulher tome o juramento de maldição, lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir-se a tua coxa e inchar o teu ventre, e esta água que traz consigo a maldição entrará nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre, e te fazer consumir-se a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Então o sacerdote escreverá estas maldições no livro, e na água de amarguras apagará, e fará que a mulher beba a água de amargura, que traz consigo a maldição, e a água que traz consigo a maldição entrará nela para se tornar amarga. E o sacerdote tomará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes, e moverá a oferta de cereais perante o Senhor, e a trará ao altar. Também tomará um punhado da oferta de cereais como memorial da oferta, e o queimará sobre o altar, e depois fará que a mulher beba água. Quando ele tiver feito que ela beba água, sucederá que, se ela se tiver contaminado, e tiver pecado contra seu marido, a água, que traz consigo a maldição, entrará nela, tornando-se amarga, inchar-lhe-á o ventre e a coxa se lhe consumirá, e a mulher será por maldição no meio do seu povo. E, se a mulher não se tiver contaminado, mas for inocente, então será livre, e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, no tocante à mulher que, violando o voto conjugal, se desviar e for contaminada. Ou no tocante ao homem sobre quem vier o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, ele apresentará a mulher perante o Senhor, e o sacerdote cumprirá para com ela toda esta lei. Esse homem será livre da iniquidade, a mulher, porém, levará sobre si a sua iniquidade. Número 6. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial de Nazireu, a fim de se separar para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Por todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da uva, desde os caroços até as cascas. Por todos os dias do seu voto de nazireado, navalha não passará sobre a sua cabeça, até que se cumpram os dias pelos quais ele se tenha separado para o Senhor, será santo, deixará crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Por todos os dias da sua separação para o Senhor, não se aproximará de cadáver algum. Não se contaminará nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, quando estes morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém morrer subitamente junto dele, contaminando-se assim a cabeça do seu nazireado, rapará a sua cabera no dia da sua purificação, ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos, ao sacerdote, à porta da tenda da revelação, e o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto, e fará expiação por esse que pecou no tocante ao morto, assim naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Então separará ao Senhor os dias do seu nazireado, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano, mas os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta, pois, é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, ele será trazido à porta da tenda da revelação, e oferecerá a sua oferta ao Senhor: um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito como oferta pacífica, e um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha amassados com azeite, como também as respectivas ofertas de cereais e de libação. E o sacerdote os apresentará perante o Senhor, e oferecerá a oferta pelo pecado, e o holocausto. Também oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com o cesto de pães ázimos e as respectivas ofertas de cereais e de libação. Então o nazireu, à porta da tenda da revelação, rapará o cabelo do seu nazireado, tomá-lo-á e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício das ofertas pacíficas.
Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um pão ázimo do cesto, e um cuscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado, e o sacerdote os moverá como oferta de movimento perante o Senhor, isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, e com a espádua da oferta alçada, e depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do que fizer voto de Nazireu, e da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, afora qualquer outra coisa que as suas posses lhe permitirem oferecer. Segundo o seu voto, que fizer, assim fará conforme a lei o seu nazireado. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão, e a seus filhos, dizendo assim: abençoareis os filhos de Israel, dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números suarei. Número 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, tendo ungido e santificado juntamente com todos os seus móveis, bem como o altar e todos os seus utensílios, depois de ungí-los e santificá-los, os príncipes de Israel, cabeças das casas de seus pais, fizeram as suas ofertas. Estes eram os príncipes das tribos, os que estavam sobre os que foram contados. Trouxeram eles a sua oferta perante o Senhor 6 carros cobertos, e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e por cada um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Então disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, para serem utilizados no serviço da tenda da revelação. E os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson segundo o seu serviço, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob as ordens de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nenhum, porquanto lhes pertencia o serviço de levar o santuário, e o levavam aos ombros. Os príncipes fizeram também oferta para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido, e os príncipes apresentaram as suas ofertas perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a dedicação do altar. O que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Nazon, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Netanel, filho de Zuar, príncipe de Sacar. E como sua oferta ofereceu uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois. 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Netanel, filho de Zuar. No terceiro dia fez a sua oferta Eliabe, filho de Elon, príncipe dos filhos de Zebulon. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia fez a sua oferta Elisur, filho de Sedeur, príncipe dos filhos de Ruben.
A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros. 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia fez a sua oferta Selumiel, filho de Zurizadai, príncipe dos filhos de Simeão. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros. 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia fez a sua oferta Eliasaf, filho de Deuel, príncipe dos filhos de Gade. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro do 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois. 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia fez a sua oferta Elisama, filho de Amiúde, príncipe dos filhos de Efraim. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros. 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia fez a sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur, príncipe dos filhos de Manassés. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia nono fez a sua oferta Abida, filho de Gideoni, príncipe dos filhos de Benjamim. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros. 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia fez a sua oferta Ezer, filho de Amizadai, príncipe filhos de Dan. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 11º fez a sua oferta Pagiel, filho de Ocrã, príncipe dos filhos de Azer.
A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros. 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta do Pagiel, filho do Ocrã. No 12º dia fez a sua oferta Airá, filho de Enã, príncipe dos filhos de Naftali. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros. 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Airá, filho de Enã. Esta foi a oferta dedicatória do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido 12 salvas de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, pesando cada salva de prata 130 siclos, e cada bacia 70, toda a prata dos vasos foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário, 12 colheres de ouro cheias de incenso, pesando cada colher 10 siclos, segundo o ciclo do santuário, todo o ouro das colheres foi 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, e 12 cordeiros de 1 ano, com as respectivas ofertas de cereais. E para a oferta pelo pecado, 12 bodes, e todos os animais para sacrifício das ofertas pacíficas foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes, e 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta dedicatória do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim ele lhe falava. Números 8. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão, dize-lhe quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão o espaço em frente do candelabro. Arão, pois, assim fez, acendeu as lâmpadas do candelabro de modo que alumiassem o espaço em frente do mesmo, como o Senhor ordenara a Moisés. Esta era a obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas corolas, era ele de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele tinha feito o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel, e purifica-os. E assim lhes farás, para os purificar esparge sobre eles a água da purificação, e eles farão passar a navalha sobre todo o seu corpo, e lavarão os seus vestidos, e se purificarão. Depois tomarão um novilho, com a sua oferta de cereais de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho para a oferta pelo pecado. Também farás chegar os levitas perante a tenda da revelação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentarás, pois, os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas perante o Senhor como oferta de movimento, da parte dos filhos de Israel, para que sirvam no ministério do Senhor. Os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então tu os sacrificarás um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto ao Senhor, para fazeres expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão, e perante os seus filhos, e os oferecerás como oferta de movimento ao Senhor. Assim separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da revelação, depois de os teres purificado e oferecido como oferta de movimento. Porquanto eles me são dados inteiramente dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a madre, isto é, do primogênito de todos os filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto entre os homens como entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, o santifiquei para mim.
Mas tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Dentre os filhos de Israel tenho dado os levitas Arão e a seus filhos, para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da revelação, e para fazerem expiação por eles, a fim de que não haja praga entre eles, quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel fizeram aos levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés no tocante aos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. Os levitas, pois, purificaram-se, e lavaram os seus vestidos, e Arão os ofereceu como oferta de movimento perante o Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso entraram os levitas, para fazerem o seu serviço na tenda da revelação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: este será o encargo dos levitas da idade de 25 anos para cima entrarão para se ocuparem no serviço à tenda da revelação, e aos 50 anos de idade sairão desse serviço e não servirão mais. Continuarão a servir, porém, com seus irmãos na tenda da revelação, orientando-os no cumprimento dos seus encargos, mas não farão o trabalho. Assim farás para com os levitas no tocante aos seus cargos. Números 9. Também falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinaí, no primeiro mês do segundo ano depois que saíram da terra do Egito, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, à tardinha, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todas as suas ordenanças a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tardinha, no deserto de Sinaí, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Ora, havia alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de modo que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, pelo que no mesmo dia se chegaram perante Moisés e Arão, e aqueles homens disseram-lhes: estamos imundos por havermos tocado o cadáver de um homem, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: esperai, para que eu ouça o que o Senhor há de ordenar acerca de vós. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: se alguém dentre vós, ou dentre os vossos descendentes estiver imundo por ter tocado um cadáver, ou achar-se longe, em viagem, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, à tardinha, a celebrarão, comelão com pães ázimos e ervas amargas. Dela não deixarão nada até pela manhã, nem quebrarão dela osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Mas o homem que, estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será extirpada do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. Também se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo a sua ordenança celebrará, haverá um só estatuto, quer para o estrangeiro, quer para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. É com trema ordem do Senhor os filhos de Israel partiam, e a ordem do Senhor se acampavam, por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo eles ficavam acampados. E, quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor, e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados, e a ordem do Senhor partiam. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã, e quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam, ou de dia ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por um mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele os filhos de Israel permaneciam acampados, e não partiam, mas, alçando-se ela, eles partiam.
a circunflexo ordem do Senhor se acampavam, e a ordem do Senhor partiam, cumpriam o mandado do Senhor, que ele lhes dera por intermédio de Moisés. Números 10. Disse mais o Senhor a Moisés: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batidas farás, e elas te servirão para convocares a congregação, e para ordenares a partida dos arraiais. Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da revelação. Mas quando se tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Mas quando se tocar retinindo, pela segunda vez, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Sul, para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. Mas quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Ora, quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, aconteceu, no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Partiram, pois, os filhos de Israel do deserto de Sinaí para as suas jornadas, e a nuvem parou, no deserto de Parã. Assim iniciaram a primeira caminhada, a ordem do Senhor por intermédio de Moisés partiu primeiramente o estandarte do arraial dos filhos de Judá segundo os seus exércitos, sobre o seu exército estava Nazon, filho de Aminadab, sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Netanel, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben segundo os seus exércitos, sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur, sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros erigiam o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim segundo os seus exércitos, sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abida, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, que era a retaguarda de todos os arraiais, segundo os seus exércitos, sobre o seu exército estava Ezer, filho de Amizadai, sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Airá, filho de Enã. Tal era a ordem de partida dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei. Vai conosco, e te faremos bem, porque o Senhor falou bem acerca de Israel. Respondeu ele: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porquanto sabes onde devamos acampar no deserto, de olhos nos servirás. Se, pois, vieres conosco, o bem que o Senhor nos fizer, também nós faremos a ti. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia adiante deles, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando, pois, a arca partia, dizia Moisés: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E, quando ela pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números 11. Depois o povo tornou-se queixoso, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor, e quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles, e devorou as extremidades do arraial.
Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência de bidélio. O povo espalhava-se e o colhia, e, triturando em moinhos ou pisando num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E, quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: porque fizeste mal a teu servo, e porque não achei graça aos teus olhos, pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo. Concebi-o porventura todo este povo, dei-o à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, para a terra que com juramento prometeste seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne a comer? Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me hás de tratar assim, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse então o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão eles o peso do povo para que tu não o leve só. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que se vos torne coisa nojenta, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, todavia tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos e gados, que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão, para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem. Pelo que replicou o Senhor a Moisés: porventura tem-se encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verá se a minha palavra se há de cumprir ou não. Saiu, pois, Moisés, e relatou ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dentre os anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Mas no arraial ficaram 2 homens, chamava-se um Eldade, e o outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço, e tenho dado os levitas Arão e a Eldade e Medade profetizaram no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: meu senhor Moisés, proíbe-lhe. Moisés, porém, lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Soprou, então, um vento da parte do Senhor e, do lado do mar, trouxe codornizes que deixou cair junto ao arraial quase caminho de um dia de um e de outro lado, à roda do arraial, a cerca de 2 côvados da terra. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte, o que colheu menos, colheu 10 homires. E as estenderam para si ao redor do arraial.
Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga muito grande. Pelo que se chamou aquele lugar Kibrote-Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que tivera o desejo. De Kibrote-Hatavá partiu o povo para Azerote, e demorou-se em Azerote. Números 12. Números 12. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí-vos três à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e os dois acudiram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou, também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: meu senhor, rogo-te não ponha sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente, e pecamos. Não seja ela como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a sua carne já meio consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não se recolheu de novo. Mas depois o povo partiu de Azerote, e acampou-se no deserto de Parã. Números 13. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Joal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui para o Negebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, que tal é a terra em que habita, se boa ou má, que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas, e que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores, ou não, e esforçai-vos. E tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs. Assim subiram, e espiaram a terra desde o deserto de Zim, até Riobe, a entrada de Amate. E subindo para o Negebe, vieram até Hebron, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Ora, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga; trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra.
E, chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E, dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Negebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, e ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente, e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra, pela qual passamos para espiá-la, é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os Nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 14. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pela qual passamos para espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: Até quando me desprezará este povo e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Respondeu Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, eles, do meio dos quais, com a tua força, fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido da tua fama, dirão: Porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça, segundo tens dito: O Senhor é tardio em irar-se, e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá.
Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que eles fazem contra mim. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer neste deserto. Cairão os vossos cadáveres, nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias, levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado, certamente assim farei a toda esta má congregação, aos que se sublevaram contra mim, neste deserto se consumirão, e aqui morrerão. Ora, quanto aos homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, pelo que o povo se entristeceu muito. Eles, pois, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte, e disseram: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Respondeu Moisés: ora, porque transgredis o mandado do Senhor, visto que isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente subiram eles ao cume do monte, mas a arca do pacto do Senhor, e Moisés, não se apartaram do arraial. Então disseram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Números 15. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra da vossa habitação, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes, do gado ou do rebanho, oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, para fazer nas vossas festas fixas um cheiro suave ao Senhor, então aquele que fizer a sua oferta, fará ao Senhor uma oferta de cereais de 1/10 de efa de flor de farinha, misturada com a 1/4 de um hin de azeite. E de vinho para a oferta de libação prepararás a 1/4 de um hin para o holocausto, ou para o sacrifício, para cada cordeiro, e para cada carneiro prepararás como oferta de cereais, 2/10 de efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 de um hin de azeite, e de vinho para a oferta de libação oferecerás a 1/3 de um hin em cheiro suave ao Senhor. Também, quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto, ou um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de cereais de 3/10 de efa, de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a oferta de libação oferecerás a metade de um hin como oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada novilho, ou carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou dos cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim fareis com cada um deles. Todo natural assim fará estas coisas, ao oferecer oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Também se peregrinar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vos nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele.
Quanto à Assembleia, haverá um mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco, estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e uma mesma ordenança haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes depois de terdes entrado na terra em que vos hei de introduzir, será que, ao comerdes do pão da terra, oferecereis ao Senhor uma oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta alçada da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada durante as vossas gerações. Igualmente, quando vierdes a errar, e não observardes todos esses mandamentos, que o Senhor tem falado a Moisés, sim, tudo, quanto o Senhor vos tem ordenado por intermédio do Moisés, desde o dia em que o Senhor começou a dar os seus mandamentos, e daí em diante pelas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa sem querer, e isso for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, juntamente com a oferta de cereais do mesmo e a sua oferta de libação, segundo a ordenança, e um bode como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e eles serão perdoados, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e o seu sacrifício pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, bem como o estrangeiro que peregrinar entre eles, porquanto sem querer errou o povo todo. E, se uma só pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de um ano como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará perante o Senhor expiação pela alma que peca, quando pecar sem querer, e, feita a expiação por ela, será perdoada. Haverá uma mesma lei para aquele que pecar sem querer, tanto para o natural entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrinar entre eles. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja natural, quer estrangeira, blasfema ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, por haver desprezado a palavra do Senhor, e quebrado o seu mandamento, essa alma certamente será extirpada, e sobre ela recairá a sua iniquidade. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram-no a Moisés e Arão, e a toda a congregação. E o meteram em prisão, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: certamente será morto o homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levaram-no, pois, para fora do arraial, e o apedrejaram, de modo que ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Tê-lo-eis nas franjas, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar à infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazíeis, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os observeis, e sejais santos para com o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Números 16. Ora, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados Assembleia, varões de renome, e ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vos arrogais. A vós, visto que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor. Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra, depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo, ao qual ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, Corá e toda a sua companhia, tomai para vós incensários.
E amanhã, pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo, demais é o que vos arrogais a vós, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi, procurais também o sacerdócio. Pelo que tu e toda a tua companhia estáis congregados contra o Senhor, e Arão, quem é ele, para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, eles porém responderam: não subiremos. É pouco, porventura, que nos tenhas feito subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares no deserto, para que queiras ainda fazer-te príncipe sobre nós. Ademais, não nos introduziste em uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura cegarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se grandemente, e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tenho tomado deles, nem a nenhum deles tenho feito mal. Disse mais Moisés a Corá: comparecei amanhã tu e toda a tua companhia perante o Senhor, tu e eles, e Arão. Tome cada um o seu incensário, e ponha nele incenso, cada um traga perante o Senhor o seu incensário, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomou, pois, cada qual o seu incensário, e nele pôs fogo, e nele deitou incenso, e se puseram à porta da tenda da revelação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da revelação, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, os possa consumir. Mas eles caíram com os rostos em terra, e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu, contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, e foi ter com Datã e Abirão, e seguiram-nos os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: retirai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, e seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm desprezado o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a toda a sua fazenda. Assim eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação, e todo Israel, que estava ao seu redor, fugiu ao clamor deles, dizendo: não suceda que a terra nos trague também a nós. Então saiu fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio, e espalha tu o fogo longe, porque se tornaram santos os incensários daqueles que pecaram contra suas almas, deles se façam chapas, de obra batida, para cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, por isso se tornaram santos, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, pois, o sacerdote, tomou os incensários de bronze, os quais aqueles que foram queimados tinham oferecido.
e os converteram em chapas para a cobertura do altar, para servir de memória aos filhos de Israel, a fim de que nenhum estranho, ninguém que não seja da descendência de Arão, se chegue para queimar incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e sua companhia, conforme o Senhor dissera a Eleazar por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E tendo-se sublevado a congregação contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da revelação. Então disse o Senhor a Moisés: Levantai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, a possa consumir. Então caíram com o rosto em terra. Depois disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e leva-o depressa à congregação, faz expiação por eles, porque grande indignação saiu do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo. E pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ora, os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da revelação, pois cessara a praga. Números 17. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreve o nome de cada um sobre a sua vara. O nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da revelação, perante o testemunho, onde venho a vós. Então brotará a vara do homem que eu escolher, assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe varas, cada príncipe uma, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E entre elas estava a vara de Arão. E Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, no dia seguinte, que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, produzira gomos, rebentara em flores e dera amêndoas maduras. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para se guardar por sinal contra os filhos rebeldes, para que possas fazer acabar as suas murmurações contra mim, a fim de que não morram. Assim fez Moisés, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então disseram os filhos de Israel a Moisés: Eis aqui, nós expiramos, perecemos, todos nós perecemos. Todo aquele que se aproximar, sim, todo o que se aproximar do tabernáculo do Senhor, morrerá, porventura pereceremos todos. Números 18. Depois disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. Faze, pois, chegar contigo também teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti, e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Eles cumprirão as tuas ordens, e assumirão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, assim eles, como vós. Mas se ajuntarão a ti, e assumirão o encargo da tenda da revelação, para todo o serviço da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, assumireis o encargo do santuário e o encargo do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Eis que eu tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, eles vos são uma dádiva, feita ao Senhor, para fazerem o serviço da tenda da revelação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo o que é do altar, e a tudo o que está dentro do véu, nisso servireis. Eu vos dou o sacerdócio como dádiva ministerial, e o estranho que se chegar será morto.
Disse mais o Senhor Arão: eis que eu te tenho dado as minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, a ti as tenho dado como porção, e a teus filhos como direito perpétuo. Das coisas santíssimas reservadas do fogo serão tuas todas as suas ofertas, a saber, todas as ofertas de cereais, todas as ofertas pelo pecado e todas as ofertas pela culpa, que me entregarem, estas coisas serão santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santo as comerás, delas todo varão comerá, santas te serão. Também isto será teu a oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas de movimento dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos, e a tuas filhas contigo, as tenho dado como porção, para sempre. Todo o que na tua casa estiver limpo, comerá delas. Tudo o que do azeite há de melhor, e tudo o que do mosto e do grão há de melhor, as primícias destes que eles derem ao Senhor, a ti as tenho dado. Os primeiros frutos de tudo o que houver na sua terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que na tua casa estiver limpo comerá deles. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Todo primogênito de toda a carne, que oferecerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu, contudo os primogênitos dos homens certamente remirás, também os primogênitos dos animais imundos remirás. Os que deles se houverem de remir, desde a idade de 1 mês os remirás, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geiras. Mas o primogênito da vaca, o primogênito da ovelha, e o primogênito da cabra não remirás, porque eles são santos. Espargirás o seu sangue sobre o altar, e queimarás a sua gordura em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, bem como serão teus o peito da oferta de movimento e a coxa direita. Todas as ofertas alçadas das coisas sagradas, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu as tenho dado a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, como porção, para sempre, é um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás, eu sou a tua porção e a tua herança entre os filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas, e lhes dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. E computar-se-á a vossa oferta alçada, como o grão da eira, e como a plenitude do lagar. Assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e desses dízimos dareis a oferta alçada do Senhor Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que vos forem feitas, oferecereis, do melhor delas, toda a oferta alçada do Senhor, a sua santa parte. Portanto lhes dirás: quando fizerdes oferta alçada do melhor dos dízimos, será ela computada aos levitas, como a novidade da eira e como a novidade do lagar. E o comereis em qualquer lugar, vós e as vossas famílias, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da revelação. Pelo que não levareis sobre vós pecado, se tiverdes alçado o que deles há de melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Números 19. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito, que não tenha mancha, e sobre a qual não se tenha posto jugo, entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial, e a imolarão diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da revelação 7 vezes.
Então à vista dele se queimará a novilha, tanto o couro e a carne, como o sangue e o excremento, e o sacerdote, tomando pau do cedro, isopo e carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a tiver queimado lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e será imundo até a tarde. E um homem limpo recolherá a cinza da novilha, e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água de purificação, é oferta pelo pecado. E o que recolher a cinza da novilha lavará as suas vestes e será imundo até a tarde, isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina entre eles. Aquele que tocar o cadáver de algum homem, será imundo 7 dias. Ao terceiro dia o mesmo se purificará com aquela água, e ao sétimo dia se tornará limpo, mas, se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar o cadáver de algum homem que tenha morrido, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e essa alma será extirpada de Israel, porque a água da purificação não foi espargida sobre ele, continua imundo, a sua imundícia está ainda sobre ele. Esta é a lei: quando um homem morrer numa tenda, todo aquele que entrar na tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Também, todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que no campo tocar alguém que tenha sido morto pela espada, ou outro cadáver, ou um osso de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso, e um homem limpo tomará esopo, e o molhará na água, e a espargirá sobre a tenda, sobre todos os objetos e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado o osso, ou o que foi morto, ou o que faleceu, ou a sepultura. Também o limpo, ao terceiro dia e ao sétimo dia, a espargirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e o que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará em água, e à tarde será limpo. Mas o que estiver imundo e não se purificar, esse será extirpado do meio da assembleia, porquanto contaminou o santuário do Senhor, a água de purificação não foi espargida sobre ele, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo: que espargir a água de purificação lavará as suas vestes, e o que tocar a água de purificação será imundo até a tarde. E tudo, quanto o imundo tocar também será imundo, e a pessoa que tocar naquilo será imunda até a tarde. Número